O professor Anthony Sutton é autor de 3 livros muito controversos sobre a Segunda Grande Guerra. Na visão dele, tudo foi, em última análise, culpa dos americanos. Mas será? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Os livros de Anthony Sutton eram extremamente controversos quando foram lançados na década de 1970 e continuam controversos hoje. São 3 livros: Wall Street e Franklin Delano Roosevelt, de 1975, Wall Street and the Bolshevik Revolution, de 1974, e Wall Street and the Rise of Hitler, de 1976. A tese dele é que capitalistas americanos, não necessariamente o governo americano, estavam por trás do surgimento de Franklin Delano Roosevelt, chamado de FDR, que na sua época foi um presidente americano altamente controverso, tido como antissistema naquela época. Quando ele foi eleito em 1932, era visto como uma ameaça ao sistema, aos políticos da época, uma espécie de Trump ou Bolsonaro de então. Da mesma forma, anos antes, em 1917, os bolcheviques haviam tomado o poder na Rússia, criando a União Soviética, novamente algo tido como revolucionário que poderia destruir o establishment político mundial, e também, alguns anos antes do FDR, surgia o fenômeno Hitler na Alemanha. Num primeiro momento, ninguém imaginaria que ele seria o louco racista que hoje sabemos ser. Ele era visto como mais um elemento antissistema surgido naquela época. Esse vídeo aqui foi feito com informações do canal Tech History, no vídeo sobre esse tema, cujo link eu vou deixar na descrição do vídeo. Note, porém, que acrescento algumas informações aqui e a minha visão pessoal dessa teoria. Tech também é um libertário que acredita na escola austríaca de economia, mas o foco do canal dele é muito mais de história. Pois bem, na visão de Anthony Sutton, essas 3 grandes mudanças foram criadas e financiadas pelos capitalistas de Wall Street, não com o objetivo de criarem líderes antissistema, mas ao contrário, querendo criar monopólios estatais para grandes capitalistas amigos do governo. Na visão de Sutton, os chamados capitalistas de monopólio perceberam uma verdade fundamental do livre mercado. É impossível acumular muita riqueza no livre mercado. Você pode fazer um produto ou serviço muito bom e isso te dará vantagem no mercado por algum tempo, você vai ganhar dinheiro, mas inevitavelmente seus competidores criarão produtos e serviços igualmente bons e suas margens irão diminuir. Um capitalista monopolista, como ele descreve no livro, que nós chamaríamos hoje de capitalistas de compadrio, não querem ter todo esse esforço de inovar constantemente. Eles preferem um outro mecanismo muito mais simples para enriquecer. Depois que você se tornou um grande player no mercado, uma das principais empresas em algum mercado, você se reúne com os outros grandes players desse mercado e com os políticos e criam um monte de regras e regulamentos visando aumentar a, entre aspas, segurança do consumidor, diminuir os riscos da sociedade. Eu acrescentaria hoje proteger o clima do planeta, garantir a igualdade de gênero, enfim, qualquer besteira que o público aceite para criar regras. Essa estratégia foi descrita em 1906 por Frederick C. Howe, um grande capitalista de compadrio americano que escreveu o livro Confissões de um Monopolista. Muita gente acha que capitalismo leva a monopólios, mas isso é um erro, é exatamente o contrário. O livre mercado impede monopólios ou oligopólios porque a todo momento podem entrar novos competidores no mercado. Uma empresa pode se manter líder no mercado enquanto tiver uma qualidade muito maior que os concorrentes, mas no momento que aumentar muito os preços, ou diminuir a qualidade, ou os concorrentes melhorarem a qualidade deles, o mercado será tomado por competidores. A única forma de geração real de monopólios e oligopólios é o governo criando regulamentações. Você pode pensar, mas as regras estatais vão também prejudicar a empresa do monopolista. Você vai precisar se adequar à nova regra, isso vai ter um custo para sua empresa. Mas você já tem uma grande operação no mercado. Aquela nova regra vai apenas requerer algum ajuste nas suas planilhas. Porém, para os competidores menores, para aqueles que estão iniciando no mercado, essa regulamentação é a morte. Ninguém vai mais conseguir competir contigo. Quem quiser entrar no mercado vai ter que ter um bocado de dinheiro
para investimento prévio para conseguir atender todas essas regulamentações. Então seriam só os seus amigos capitalistas de compadrio também. Então você vira monopolista ou oligopolista protegido pelo governo. E aí sim você consegue acumular riqueza de forma obscena. Então a visão dele é que esses capitalistas de compadrio, que ele indica como sendo Wall Street, desde o início do século XX, quando perceberam esse problema, começaram a tomar ações para garantir seus monopólios e oligopólios nos Estados Unidos e no resto do mundo. Essa é a turma de Wall Street que ele menciona que estaria por trás de tudo. Veja, a Rússia, sob Nicolau II, já vinha numa trajetória impressionante de industrialização e liberalismo de mercado. O império, que era baseado apenas algumas décadas antes em servidão e feudalismo, estava se integrando com ferrovias e se fortalecendo. Uma grande casta burguesa começava a surgir ali. Isso é uma ameaça para os capitalistas de Wall Street. Então, Wall Street e os capitalistas de compadrio viram isso não como uma vitória do livre mercado. Eles nunca gostaram do livre mercado. Eles querem monopólio estatal. Quando os bolcheviques chegaram ao poder na Rússia, vários capitalistas americanos ofereceram ajuda, e os bolcheviques precisavam de ajuda. Eles haviam recém tomado o poder de um império que havia perdido a Primeira Grande Guerra e estava se desfacelando. Foi o dinheiro de Wall Street que ajudou os bolcheviques a conseguir manter o controle sobre a Rússia e assim criar um governo grande e controlador. Curiosamente, sem os grandes capitalistas, jamais teria havido um império comunista. Wall Street acreditava em comunismo? Lógico que não. Eles só não se importavam com isso. O que eles queriam era um mercado cativo, população que, devido à ordem estatal, só pudesse comprar de determinadas empresas estabelecidas pelo governo e só pudesse trabalhar em determinadas empresas estabelecidas pelo governo. E, de fato, durante o governo de Lenin, empresas americanas estavam entre as mais influentes na União Soviética. Nunca houve, de fato, inimizade entre capitalistas de compadrio e comunistas. Eles poderiam brigar ideologicamente em público, xingar um ao outro de burguês ou coisa do gênero, mas no privado ambos se ajudavam. De fato, até durante o auge da Guerra Fria, alguns empresários americanos sempre tiveram trânsito livre em Moscou. Ou seja, na visão dele, a União Soviética foi uma criação de Wall Street. Sem o dinheiro e apoio dos americanos, os revolucionários de 1917 jamais teriam conseguido se manter no poder. E, em troca, foram compensados com monopólios e contratos bem suculentos para eles. Só que Stalin não gostou da coisa e os monopolistas americanos descobriram, tarde demais, que o problema de confiar em governos autoritários no exterior é que esses governos podem se voltar contra você. Mas antes de perceberem esse erro, Wall Street ainda tentou 2 vezes a exata mesma jogada. A ascensão de Hitler na Alemanha sempre foi uma incógnita. Num cenário eleitoral dividido por grandes partidos comunistas e socialistas moderados, ele surgiu do nada e ganhou uma importância fundamental em poucos anos. A teoria de Sutton, novamente, é que foi outra aposta de Wall Street. Financiaram ele no momento que a Alemanha passava por uma grave crise econômica sem precedentes depois do fim da Primeira Guerra Mundial. Isso, de fato, levou à ascensão meteórica de Hitler. A ideia, tal como no comunismo, era um Estado altamente regulado, que acabaria favorecendo exatamente as grandes fortunas de Wall Street. Você pode alegar muitas diferenças entre o nazismo e o comunismo, mas não tem como negar que ambas as propostas, no início do século XX, incluíam um controle enorme do Estado sobre a economia. Quanto mais regulamentação, quanto mais monopólio, melhor para Wall Street. Finalmente, Wall Street também financiou FDR na presidência americana, um outsider com visões socialistas e nacionalistas que, da mesma forma, prometeu emplacar um monte de reformas para melhorar o nível de vida dos americanos. Após a grande crise de 1929, ele foi o autor do New Deal, que, adivinha, era um grande programa de apoio a empresas americanas e regulamentações para evitar crashes como o de 1929. Por alguns anos, a proposta dos capitalistas de compadrio teria funcionado. Eles tinham monopólios na Europa, com a Alemanha, na Rússia, com os bolcheviques e até na América com a FDR. Até que a coisa desandou porque ditadores são imprevisíveis e resolveram brigar entre eles na Segunda Grande Guerra. Apesar disso, pode-se dizer que Wall Street ganhou essa parada,
porque mesmo depois de toda essa onda criada na época, hoje todos os países têm um grau de regulamentação do setor bancário, do setor produtivo, de vários setores muito mais rígidas do que antes da Segunda Grande Guerra. Eles ganharam no final das contas e até hoje aproveitam os lucros nababescos deste monopólio estatal. O ponto central dele é que, embora o comunismo e o socialismo e até a ideologia maluca do Hitler fossem posições extremamente ideológicas que convenciam muita gente na época, tudo isso, no final das contas, era financiado por pessoas que queriam meramente o controle estatal para garantir seus monopólios e, assim, o seu acúmulo de riqueza. E tem gente que acha que essa pauta verde que a gente está vendo acontecer hoje em dia não tem o exato mesmo propósito. O que não deixa de fazer muito sentido. Como sempre deixamos claro, o capitalismo do anarcocapitalismo refere-se ao livre mercado, à liberdade para ficar com seu próprio dinheiro. Capitalismo de compadrio, associação entre empresas e governos para usar a violência estatal contra a concorrência, é algo que leva exatamente ao socialismo, ao comunismo e coisas do gênero. A ideia de Sutton faz todo sentido, o que não quer dizer que aconteceu de fato. As evidências que ele apresenta nos livros são totalmente circunstanciais. Eu não acredito que tenha havido tal planejamento. Na prática, ficou de fora da visão do Sutton o interesse dos governos em si. Ninguém questiona que capitalistas de compadrio são ruins e podem ser responsáveis pelos piores males do mundo, como o nazismo e o comunismo, mas da mesma forma o governo tem uma grande participação e interesse nisso. Não fosse a população acreditar que governos podem resolver problemas, nada disso teria acontecido. Governos são apenas máquinas para uso de violência para roubo de dinheiro da população. Nada além disso. Obrigado pela audiência.